Olá, seja bem-vindos à aula de História. Estamos na semana 1 do PET volume 2, página 95. E hoje nós vamos estudar a pré-história. Vamos à leitura do PET? Pré-história. Pré-história é o período do passado da humanidade, que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. Divisão da pré-história. Paleolítico. Paleolítico é o período mais extenso da pré-história da humanidade, compreendido entre seu surgimento por volta de 4,4 milhões de anos até 8.000 anos antes de Cristo. Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos, através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, e o que obrigava a uma vida nômade. A baixa temperatura levava os grupos de hominídeos a se abrigarem em cavernas e a construir habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. Os instrumentos utilizados, a princípio, eram de osso e madeira, depois lascas de pedras e marfim. Fabricavam machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo. Neolítico. No período Neolítico, novas modificações climáticas alteraram a vegetação, aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram nas margens dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, com o plantio do trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais e a criar gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais, com finalidade principalmente defensiva. Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, pois a pedra, depois de lascada, era esfregada no chão ou na areia até tornar-se polida. Idade dos metais. O desenvolvimento de técnicas de fundição de metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Então, aqui nós vimos a divisão da pré-história, que primeiro foi a Paleolítico. Nesse Paleolítico, eles viviam como nômades, eles viviam de viagem atrás de alimento. Quando o alimento onde eles estavam acabava, estava escasso, eles se reuniam e mudavam de novo, iam para outro lugar. Nós vimos aqui que os instrumentos utilizados eram ossos e madeira. Com osso e madeira, eles conseguiam fazer os seus instrumentos. Nós vimos aqui também que esse período foi muito importante, porque eles conseguiram o domínio do fogo. E depois veio o período neolítico, que com a dificuldade para caçar, eles começaram a se instalar às margens dos rios. Então eles começaram a construir as primeiras casas. E com isso, com o período neolítico, eles começaram a plantar. Então eles começaram a viver também da agricultura. Vamos a algumas atividades? Releia o texto e observe os vocábulos ou expressões em negrito. Eles são palavras-chave para o entendimento do texto. Agora, vamos encontrá-las no caça-palavras? Eles podem estar nas posições horizontal, vertical ou diagonal. Atenção! Expressões formadas por mais de uma palavra não possuem espaço entre os vocábulos. Estão escritas aglutinadas, juntas. Então, vocês vão encontrar as palavras que estão em negrito aqui no caça-palavras. 2. Leia e faça o que se pede. Enem adaptado.
Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório dominado, nomadismo, sedentarismo, êxodo rural ou imigração. Vocês vão marcar uma alternativa. 3. Faça a leitura da imagem abaixo e responda. Então, vocês vão observar essa imagem para responder as questões. Letra A. Qual é o período da pré-história mostrado na imagem? Explique. B. Quais atividades econômicas os seres humanos pré-históricos estão praticando na imagem? C. As pessoas da imagem são sedentárias? Por quê? Bons estudos e até a próxima aula!